O homem que, alistado na milícia de Jesus Cristo pelo batismo e pela profissão do símbolo cristão, abandona sua bandeira, é denominado apóstata, renegado e traidor. Ele insulta Deus e a Igreja, que é a grande família cristã, acaba expulso. É o ato chamado de excomunhão. Separado de Deus, este homem não pode permanecer em um estado neutro. Satanás, que o inspirou, agora o inclui entre os seus. O ataque direto a Deus e à Igreja, portanto, produz um pacto formal, embora tácito, com o diabo. O excomungado, é verdade, pode se levantar desta grande queda e retornar ao aprisco sagrado. Citaríamos alguns exemplos, mas eles são raros. Os promotores de heresias geralmente não têm a sorte de espiar aqui na Terra. De Simão o Mago aos líderes do protestantismo, das 1000 seitas que dele surgiram e aos doutores da filosofia anticristã, apenas 1 em 100 dessas pessoas perdidas encontrou o caminho de volta. É fácil para corações perdidos ou dissolutos desviarem-se de Deus, que não pratica violência. Não é tão fácil livrar-se das redes de Satanás. Alguns dos grandes excomungados evidentemente foram estrangulados ou brutalmente mortos pelo diabo. E vimos muito dos apóstolos de nosso tempo caírem na loucura ao procurar trazê-los de volta a Deus. Contamos em uma velha crônica o terrível fim do conde Guilherme III. Ao ler a história deste homem, sequestrado pelo diabo publicamente na praça principal de Mâcon, na presença de uma grande multidão, vários dos nossos leitores puderam, como a maioria dos que organizaram a história desde o século passado, tratar esta história de fábula. Mas como explicar este fato que, imediatamente após o sequestro dos excomungados, seu filho, Gai, abdicando de seus estados, refugiou-se em Cluny com seus filhos, ao mesmo tempo em que 30 cavaleiros, seus vassalos ou seus amigos, testemunhas do fato, foram todos feitos monges com ele, e que suas esposas, igualmente aterrorizadas, contraíram os votos monásticos na abadia de Macígene? Mas há também os excomungados, os que não são mencionados, a quem nada indica, que não suspeitam do caminho que a sua alma está a tomar. A Igreja, explicando o significado destas palavras, quem não está comigo está contra mim, disseram aqueles que espezinham certos artigos da letra divina, incluindo o 3º e 4º mandamentos da Igreja, anatematizados. Que aqueles que sabem orar, orem por estes infelizes, que fora da comunidade cristã circulam ao nosso redor em tão grande número e não pensam neste triste resultado que estão dentro da estrutura de Satanás. Ainda haveria muitas coisas curiosas a aprender sobre as relações que não cessam de existir entre as hostes do inferno e os habitantes do nosso globo. Repetimos, essas relações da humanidade com os espíritos malignos ainda existem. O autor do presente livro cita uma fábula que tem analogias com a ponte do diabo no Vale de Shelenen, a parede do diabo na Inglaterra e outras construções cuja ousadia nos surpreende. Esta é a história popular do aqueduto de Segóvia. Você só consegue água em Segóvia indo buscá-la a 2 léguas da cidade. Disse que nos dias do imperador Adriano, a menina de um padre, cansada de ir tão longe para tirar água, uma vez disse com cansaço: "Eu daria minha alma para não ter que fazer estas tarefas todos os dias." "Eu aceito", respondeu uma voz próxima à jovem. A pobre garota virou-se e viu um belo cavaleiro, vestido de veludo e seda, que olhava para ela com um sorriso. Ela sentiu seu medo desaparecer. Ela achou que não poderia ser o diabo, mas sim algum estudante passando por Segóvia. "Então", disse o diabo, "você me dá sua alma se eu levar água para sua casa?" "Sim, senhor." O diabo tocou os 2 jarros, que instantaneamente encheram-se da água mais pura e límpida. Mas sua água é muito prejudicial à saúde. De volta ao presbitério, a jovem que havia pensado nisso, pensou consigo mesma que, entretanto, poderia estar lidando com o diabo.
Ela contou ao padre o que havia acontecido e começou a chorar. Não tenha medo, disse o padre, eu cuidarei de consertar o problema. Chame Beelzebu. A serva obedeceu. O diabo apareceu na forma de um belo cavaleiro, mas em uma fantasia de pedreiro, com uma picareta na mão. O padre começou a espirrar água santa. Quem te deu autoridade sobre esta criança? Disse ele ao diabo. Ela mesma, respondeu ele. É uma criança, disse o padre. Ela não tem firmeza para isso. Duas coisas, ou ela me dá sua alma e eu atiro, ou ela mentiu e eu a levo novamente. O padre jogou água santa no diabo. O diabo, desesperado, pediu para negociar. Muito bem, disse o padre, faça suas sugestões e veremos mais tarde. Eu serei bom com você, disse o diabo. Em vez de trazer água apenas para você, vou trazer para toda a cidade. E por quanto tempo esta água fluirá? Por toda a eternidade. Mas eu terei a alma de sua serva. Você vai se seu trabalho estiver completo antes do sol reaparecer no horizonte. Eu nunca poderei fazer isso, disse o diabo. Isso me levaria pelo menos 3 dias. Esta é a minha última palavra, disse o padre. O diabo aceitou. Senhor, serei pega, sussurrou a menina assustada em voz baixa. Cale a boca, ele não vai receber nada. Vá atrasar o relógio de meu quarto 1 hora. Que horas são? Perguntou o diabo. 00:30, disse o padre. 00:30, sussurrou o diabo. O sol aparece às 2:50, terei tempo. No dia seguinte, os bons segovianos admiraram o maravilhoso aqueduto que nasceu em poucos instantes. O padre e a serva estavam lá. É porque o diabo, enganado sobre a hora, não conseguiu terminar seu trabalho a tempo. Assim que o sol estava nascendo, ele segurava a pedra que acabaria o trabalho e não conseguiu largá-la. Ele tinha perdido. Esta lenda, então, é um conto, como outras algumas que foram lidas no decorrer deste volume. Mas estas tradições não são menos úteis a preservar, nem que seja para combater o sentimento de Boileau, que encontrou a poesia apenas no paganismo vergonhoso e absurdo, e também para estabelecer que o sentimento universal pelos fatos e esquemas do diabo está baseado em realidades que às vezes foram bordadas e que inspiraram outras.